Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula da nossa playlist de análise combinatória. Hoje a gente vai ver uma nomenclatura chamada permutação. Ela vem decorrente do princípio fundamental da contagem, que a gente já viu, e do estudo dos fatoriais também. Então agora aqui as coisas vão tudo começar a se encaixar, vai ser tudo necessário, esse pré-requisito anterior da aula anterior. Então eu te peço, se caso tu acha que tem a necessidade, olha a nossa aula anterior. E se caso tu ainda não seja inscrito no canal, por favor, se inscreva, é de graça e vai me ajudar muito a crescer aqui e também a chegar aos 500 inscritos, que é o objetivo até o fim do ano. Bora lá? Então, o que é uma permutação simples? A gente vai ver as outras variações de permutação, mas vamos começar pela simples, né? Que é a mais simples. Então, a melhor forma da gente entender uma permutação, né? Eu deixo, se tu quiser ler esses textos que estão aqui, mas imagina uma fila, tá bom? Uma fila com pessoas. A permutação é simplesmente a forma que eu tenho de trocar essas pessoas de lugar. Eu vou saber quantas formas eu vou poder trocar todas essas pessoas na mesma fila. Tá bom? Então, a ideia de permutação é sempre essa ideia de fila e como eu posso trocar os elementos ou as pessoas que estão nessa fila de N maneiras. E como que eu calculo uma permutação? É através esse P de N, de permutação de N elementos, é só fazer N fatorial. Tá bom? É simples? É simples, mas em alguns momentos talvez possam pegar vocês pela falta de atenção. Como é os casos, grande parte dos exercícios de análise combinatória. A gente sabe a matéria, sabe a teoria, mas às vezes a gente se perde nos detalhes. Estou aqui para te ajudar. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Vamos trabalhar esses 4 exemplos, depois eu volto contigo que eu vou te explicar outra coisa. Mas vamos lá. Se quiser dar uma pausa no vídeo, tenta sozinho, toma teu mate, tua água, teu chimarrão aí, que é mate, né? Teu suco, teu refri, enfim. Não esquece de se hidratar e usar máscara. Então, vou fazer contigo aqui os exercícios. Bora lá. O primeiro exercício diz o seguinte. Em uma eleição para prefeito, existem 3 candidatos. Quais as possibilidades dos candidatos no resultado da eleição? Vamos pensar primeiro na forma de fila. Vamos botar aqui, ó. Candidato 1. Candidato 2 e candidato 3. Uma possibilidade, né? Eu vou chamar eles da seguinte maneira: A, B e C, onde o A é o candidato 1, B é o candidato 2 e C é o candidato 3. Eu posso ter uma eleição que vai ter a seguinte resultado final: ó. A, B, C. Mas eu também posso ter uma eleição que pode ter a combinação A, C, B. Mas a gente também pode ter uma eleição em que eu tenho a configuração BAC e BCA. Mas eu também posso ter no resultado da eleição CAB e CBA. Então aqui são todas as possibilidades de configurações dos candidatos que tentaram concorrer a essa vaga. Com 3 elementos, 3 candidatos, é fácil da gente pensar, mas se tivesse 4, 5, 6 candidatos, já ficaria complicado da gente montar esse tipo aqui de construção. Para isso, existe a permutação. Então a gente vai permutar, que é mudar a posição, ó, permutar 3 candidatos, que vai ser 3 fatorial. Isso é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. Se tu não lembra de fatorial, tem uma playlist aqui. Tem a playlist de análise combinatória e a primeira aula é sobre isso. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 2, 6 vezes 1, 1. Então, 6, que corroborou com o que a gente achou. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Eu vou apagar esse exemplo para fazer o segundo contigo. Aqui no exercício 2, a gente tem uma coisa bem interessante, ó. Quantos números de 5 algarismos distintos, essa palavra aqui é muito importante, que a gente não vai repetir números, uma vez que o número foi usado, ele não pode ser usado de novo, podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 5 e 8. A gente quer montar os números de 5 dígitos, 5 algarismos, né? 1, 2,
3, 4, 5. Então, olha aqui uma coisa. Para essa primeira posição, eu tenho 5 possibilidades. Só que se eu usei, vamos supor, o 1 aqui, quantos números vão sobrar para eu botar nessa segunda posição? 4. Vamos supor que eu usei o 2. Quantos números vão sobrar para eu botar nessa posição? 3, 5 ou 8. Então, 3 possibilidades. Quantos números sobram para eu botar nessa posição? 5 ou 8. 2 números. E aqui no final sempre vai sobrar somente um número. Isso é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 5 fatorial. Então, 5 fatorial vale exatamente 120. Então, o que a gente podia ter feito antes? A gente só quer permutar, trocar a posição desses números. Então, a gente poderia ter feito permutação de 5 números, 5 fatorial, 120. Tá certo? Vou fazer contigo aqui o exercício 3. O exercício 3 diz o seguinte, ó. Calcule de quantas maneiras podem ser dispostas 4 damas e 4 cavaleiros numa fila, de forma que não fiquem juntos 2 cavaleiros e 2 damas. Então eu vou chamar cavalheiros de C e damas de D. Então vamos lá. A gente tem um total de 8 posições, porque são 4 damas e 4 cavaleiros. Então, vamos lá. Aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? Vamos olhar uma coisa aqui, ó. Iniciando por dama, a gente pode ter uma dama, cavaleiro, uma dama, cavaleiro, dama, cavaleiro, dama, cavaleiro. Quantas possibilidades de dama eu tenho aqui na primeira posição? Posso botar uma das 4. Quantos cavaleiros aqui? 4 também. Se eu já usei, se uma dama já ocupou essa posição, quantas vão poder ocupar essa daqui? 3, né? Se eu tinha um total de 4, se uma já está aqui, sobram 3. Cavaleiros, a mesma ideia. Quantas damas podem ocupar essa posição se das 4, 2 já estão ocupadas? 2. E cavaleiros também. E quantas damas aqui? 1 e 1. Então tu concorda comigo? Olha isso aqui, ó. Se eu pegar as damas, somente damas, certo? Vou colocar aqui para ti, ó. Damas. Elas formam a sequência 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui não é a mesma coisa que 4 fatorial? E olha isso aqui, ó. Cavalheiros. Liros. Ó. 4, 3, 2 e 1. Então também é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, dos cavalheiros, a gente consegue concluir também que isso aqui dá 4 fatorial. Então, o total aqui ficou... deixa eu só mudar a cor aqui para ficar didático. 4 fatorial vezes... Deixa eu botar até um parênteses aqui. 4 fatorial. Beleza. Até aqui tá tudo certo esse raciocínio. Mas olha uma coisa. Eu comecei a minha análise com damas. Se caso eu começar essa mesma análise, mas em vez de começar com as damas, eu começar com os cavalheiros. Olha aqui, ó. Cavaleiro, dama, cavaleiro, dama, cavaleiro, dama, cavaleiro e dama. Eu não vou ter a mesma construção, então eu vou ter, na verdade, como resposta, 2 vezes isso aqui tudo. E se a gente for fazer isso, o total vai dar 4 fatorial vezes 4 fatorial vezes 2, 1152 possibilidades de dispor 4 damas e 4 cavaleiros, de forma que não se repita 2 damas ou 2 cavaleiros, tá bom? Agora eu vou apagar esse aqui e vou começar o último. Esse exercício é o mais complicado. Caso tu não tenha entendido, coloca aqui nos comentários que eu te explico de novo, mas eu recomendo que tente dar mais uma olhada. Construa aí no teu papel e vai seguindo os meus passos como a gente discutiu, tá bom? Exercício 4.
Considerando os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números de dois algarismos distintos, olha aqui a palavra distinto de novo, então quer dizer que uma vez usado um número, não posso usar ele de novo. Então, números de dois algarismos. Para essa primeira posição, eu tenho quantas possibilidades de número? 5, né? Eu posso colocar qualquer um destes 5 números que estão aqui em cima. No momento em que eu escolhi um, vamos supor o primeiro aqui, quantas possibilidades me sobraram de números? 4. Então, o total de números algarismos de 2 dígitos formados por esses números vai ser 5 vezes 4. Então, a gente tem 20 possibilidades de números, tá bom? Vamos voltar lá para a nossa videoaula, para nosso conteúdo, que eu quero te trazer uma outra possibilidade que as permutações nos possibilitam, que a gente consegue estudar nas nossas permutações. Então, o que a gente vai finalizar a nossa aula de hoje? Existe uma parte da matemática que estuda uma coisa chamada anagrama. O que são anagramas? Anagramas são as combinações, dada uma sequência de letras, como que a gente consegue, né, fazer o arranjo dessas letras de forma né, a gente consegue, não chega a ser nesse arranjo, uma combinação dessas letras, quantas combinações a gente consegue gerar, né? E para isso a gente chama de anagramas. Às vezes esses anagramas têm sentido no nosso idioma e às vezes não, né? Então aqui eu trouxe para ti esses 4 exemplos que a gente vai resolver juntos, usando permutações, tá bom? Então vamos lá. O primeiro diz o seguinte, ó, quantos anagramas começando pela letra A apresenta a palavra editora? Então vamos escrever primeiro a palavra aqui, editora. Muito importante, a gente tem que ver quantas letras ela tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Certo? E então a gente tem 7 espaços aqui para a construção do nosso anagrama. 4, 5, 6 e 7. Certo? Diz o seguinte, ó, quantos são os anagramas começando pela letra A? Então a letra A já está aqui. Então a letra A está fora da jogada já. Quantas letras sobram para a gente colocar nessa posição? 6 letras. Então, se eu usar uma delas, quantas letras vão sobrar para eu colocar nessa posição? 5 letras. Se eu usar essa, quantas letras vão sobrar? 4. Aqui 3, aqui 2 e aqui 1. Então, o total de anagramas que são formados com a palavra editora começando pela letra A vai ser 6 fatorial, que a gente vai ver que o valor é exatamente 720. Deixa eu escrever direitinho, né? 720. Tá bom? Vou resolver contigo agora o segundo ali, só vou apagar para ter espaço. No segundo diz o seguinte, ó. A gente quer fazer essa mesma análise dos anagramas da mesma palavra do item anterior, editora. Vamos lá, 7 letras. 7 espaços, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, em que agora ele começa pela letra A, então a gente já vai ter usado a letra A, e termina pela letra E, então a gente já vai ter usado a letra E. Quantas letras sobram para nós? 1, 2, 3, 4, 5. Então nessa posição eu vou ter 5 possibilidades de letra. Se eu já usei uma, vão sobrar 4 possibilidades. Se eu já usei uma, 3. Se eu já usei outra, 2. E aqui no final só sobra uma possibilidade. Então o total de anagramas que a gente consegue formar, iniciando pela letra A e terminando pela letra E, da palavra editora, vai ser 5 fatorial, que é a mesma coisa que 120. Ou, né, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá bom? Vamos fazer o exercício 3 e o exercício 4. Eles não demoram muito assim. No exercício 3, perguntas: quantos são os anagramas da palavra sol?
Então escrevemos a palavra sol, a gente sabe que tem o quê? 3 letras. Não tem nenhuma restrição, então a gente já sabe que o número de anagramas vai ser a permutação dessas 3 letras. Que vai ser 3 fatorial, que é 6. Ou, né, 3 vezes 2 vezes 1. Olha uma coisa, eu posso ter a palavra sol, eu posso ter a palavra SLO, eu posso ter a palavra, deixa eu só botar um ponto e vírgula aqui, eu posso ter a palavra OSL, eu posso ter a palavra OLS, eu posso ter a palavra LSO, eu posso ter a palavra LOS. E deu quantos? 6 possíveis anagramas, que bate com a resposta que a gente encontrou, tá bom? Vou fazer o exercício 4 para ti agora aqui, ó, do teu lado. Olha para mim aqui, ó, presta atenção. Quantos são os anagramas da palavra Paulo? Quantas letras a gente tem aqui? 5 letras. Então, de novo, permutação de 5. 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 20 vezes 6 vezes 1. 120. Tá bom? Então, com isso, a gente termina nossa aula de permutações simples, incluindo essa parte dos anagramas. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Nos vemos na próxima aula. Tchau!